Modernização e Desenvolvimento, o Centro de Cooperação Técnica do Interior, criado pela Assembleia Legislativa, atualiza a lei orgânica e regimento interno das câmaras municipais do Amazonas. A Assembleia cria a frente parlamentar para avaliar situação portuária do Estado. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a atuação socioeconômica. Saiba como foram os trabalhos das comissões da Mulher, de Segurança e Geodiversidade no primeiro semestre desse ano. Começa agora a edição do programa Bom Dia, com a retrospectiva do primeiro semestre do Poder Estadual. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aleão. Durante o primeiro semestre de 2013, a Assembleia Legislativa se destacou pelo trabalho desenvolvido pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Já são câmaras municipais e prefeituras de mais de 40 cidades que receberam auxílio para elaborar a lei orgânica e a atualização do regimento interno. Um passo importante para a modernização e o desenvolvimento. Na reportagem sobre a atuação do CECOT, você vai acompanhar o resumo dos 6 primeiros meses do ano e que mudanças sociopolíticas foram alcançadas. A reportagem é de Adriana Araújo. A Assembleia Legislativa do Amazonas tem intensificado o programa de capacitação e assessoramento técnico-jurídico, o CECOT, no sentido de atualizar os regimentos internos e as leis orgânicas das câmaras municipais no interior do estado. Só nos primeiros meses deste ano, a equipe do CECOT visitou cerca de 15 municípios do interior do Amazonas, orientando vereadores e funcionários das casas legislativas municipais a respeito da lei orgânica e também dos regimentos internos de cada Câmara Municipal. Entre as cidades visitadas estão Manacapuru, Urucurituba, Silves, Itacoatiara, Novo Airão, Tapauá, São Gabriel da Cachoeira, Manicoré, Tefé, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Ao todo, o CECOT já assinou 43 termos de cooperação, o que representa 66% dos municípios do interior do Amazonas recebendo ajuda da Alian. Nós vamos entrar na área de informática, de informação, onde vamos prestar serviço junto às câmaras municipais, não só doando equipamentos de informática, como também ajudando essas câmaras a estarem inseridas no mundo digital. Nós vamos também prestar serviços no sentido de qualificar os funcionários das câmaras para que possam fazer suas prestações de contas, não só daqui da presidência da casa, junto aos tribunais, mas também que possa fazer a devida fiscalização junto ao executivo, ou seja, às prefeituras municipais. Mas além das visitas, os auxílios também foram prestados da própria sede da Assembleia Legislativa. Vários vereadores se deslocaram à casa para solicitar o apoio. Foi o caso de Novo Airão, localizado a 180 quilômetros de Manaus. Famoso por possuir pontos turísticos, como a Navilhanas e o Parque Nacional do Jaú. Apesar desses atrativos, os representantes do município identificaram a necessidade de reformulação da lei orgânica. É de grande relevância para o município devido ao estreitamento, dos laços profissionais e qualitativos para o desenvolvimento do município nos seus atos legais. Por conta dos serviços prestados ao interior do estado, a equipe de suporte do CECOT foi mencionada em uma moção de reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos no município de Itacoatiara. Porque nós estamos realmente homenageando essas figuras da nossa política amazonense que são merecedoras, como o deputado Josué Neto, que é o presidente atual da Assembleia, o deputado Ricardo Nicolau, ex-presidente, e os nossos amigos, Biela, os outros que participam dessa equipe, que estão trabalhando no CECOT, operando no CECOT. Com uma plataforma própria por meio de IPTV, o CECOT também busca proporcionar audiências públicas em conjunto, cursos à distância e conversa em tempo real com todos os municípios do interior do Amazonas.
Brasil tem a pior avaliação em serviços portuários entre os 5 países que compõem o BRICS, aqueles que estão em desenvolvimento. No Amazonas, a situação é ainda mais difícil. Pelo menos 2 municípios do interior do estado estão com os portos fechados por falta de infraestrutura. Para amenizar o problema, o Legislativo Estadual passou a intervir na questão neste primeiro semestre. Em Itacoatiara, os debates foram abertos e uma frente parlamentar foi criada na Assembleia para tratar do assunto. Os detalhes com Pérola Paula. A Frente Parlamentar dos Portos está realizando audiências públicas, reuniões e visitas aos locais para encontrar soluções que permitam a reabertura e melhorem os serviços dos que estão em funcionamento. Os portos do Brasil foram considerados os piores em comparação aos países emergentes. E a situação no Amazonas é muito preocupante. Pelo menos 2 municípios já tiveram os portos fechados por conta de problemas de infraestrutura. Um deles foi o de Parintins, interditado no dia 1º de abril e permaneceu assim por 2 semanas. Mas a situação mais grave está no município de Itacoatiara, onde o terminal hidroviário está fechado há mais de 8 anos, por conta de uma reforma que não foi concluída até hoje. Visando amenizar a situação, na Assembleia Legislativa do Amazonas foi criada em abril deste ano a Frente Parlamentar dos Portos. A primeira ação foi promover uma audiência pública em Itacoatiara no dia 2 de abril para tratar do assunto, que contou com a participação de vários deputados da Casa. Segundo o presidente e deputado Josué Neto, a reabertura do porto vai viabilizar os processos de importação e exportação das indústrias da Zona Franca de Manaus. Não é um porto que é importante apenas para o município, é um porto importante para a Zona Franca de Manaus, para que nós possamos importar e para que nós possamos exportar. O estado do Amazonas possa exportar para os demais estados brasileiros. Para os participantes dessa audiência, entre deputados e população, a estrutura interditada provoca a estagnação do desenvolvimento econômico na cidade. Há quase uma década, o porto de Itacoatiara está sem funcionamento. Isso significa desemprego, significa um impacto também na vida social desse município. Eu não tenho dúvida que com a participação hoje direta da Assembleia do Amazonas, esse problema será resolvido. Até porque o Brasil, através de uma PEC da presidenta Dilma, está olhando hoje para o sistema portuário de todos os estados brasileiros. E o Amazonas ele não pode ser excluído desta discussão. Eu entendo que muitas das indústrias deixam de estar aqui em Itacoatiara por conta dessa logística inexistente. Aqui para a gente pegar o nosso produto aqui, final de semana, nós temos que pagar um barco para a gente ir buscar lá fora. É muito caro o volume, a gente pagamos 2 fretes. Aí a gente queria ajuda dos vereadores, deputado, governador. Por que o porto está parado, que não era para estar? Nós passamos com muita dificuldade, porque nós pegamos a nossa mercadoria bom de preço, mas quando chega aqui se torna muito caro para o nosso cliente. Aí não tem como a gente baixar o preço, porque o que pega é o frete. Em seguida, a Frente Parlamentar promoveu reuniões com os diversos órgãos envolvidos na solução dos problemas, como a coordenação dos terminais hidroviários da Secretaria Estadual de Infraestrutura, a CEINFRA, e a Supervisão Portuária da Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias, a SNPH. Ambos apresentaram os trâmites que aconteceram no porto de Itacoatiara ao longo dos 8 anos. Agora nós temos uma expectativa boa, que o processo licitatório ele abriu dia 6 de março e nós temos uma empresa habilitada que ainda vão ser abertas propostas de preço. Esse NPH se detinha apenas ao papel de administrar e operar esses portos, o que foi repassado ao DENIT, que por sua vez delegou essa responsabilidade à IMOC, que contratou pessoal terceirizado para dar sequência no trabalho de administrar e operar esses portos. E alguns desses portos estão prejudicados, alguns por questões estruturais, como é o caso de Tabatinga, o caso de Coari e Itacoatiara, em que houve problemas em relação à reforma. Outra importante reunião realizada no dia 24 de abril pela Frente Parlamentar foi com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, o DENIT. Foram discutidas não somente a situação de Itacoatiara, mas a de outros municípios do Amazonas. O presidente da frente, deputado Cabo Maciel, solicitou ao DENIT a apresentação de relatórios sobre todos os portos do estado. Além disso, ficou acertada a realização em conjunto de visitas aos locais. O primeiro município a receber a equipe foi Itacoatiara, no dia 5 de junho. Durante a inspeção, foi identificada uma série de irregularidades na estrutura do terminal, deixadas pela empresa contratada para a execução da obra. O DENIT hoje, ele atua
na administração dos portos do interior, que foram construídos com recursos federais através da administração das hidrovias ocidentais. E a partir daí, para dar mais qualidade de vida, inclusive para os nossos companheiros do interior. É muito importante essa visita, estamos detectando uma série de erros, houve um aditivo de 4.900.000, nós estamos detectando os problemas em loco, Itacoatiara está devidamente prejudicada, Itacoatiara está bem centralizada geograficamente. Aproximadamente 5 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo federal para a reforma do local. O superintendente do DENIT afirmou que as empresas responsáveis pela obra serão convocadas para que finalizem os trabalhos ainda este ano. Além disso, a Frente Parlamentar está viabilizando uma reunião com o ministro dos Transportes em Brasília para apresentação do novo projeto do terminal de cargas para o município, pois ainda que haja reabertura do atual porto, o mesmo não atenderá às necessidades locais por conta da capacidade de peso suportado pela estrutura atual, que é de apenas 30 toneladas, não suficientes para o escoamento da produção agrícola. No quadro Opinião Parlamentar, o presidente da Frente, deputado Cabo Maciel, fala dos prejuízos econômicos que afetam o Estado com a falta de estrutura portuária. O assunto de hoje é o sistema portuário. No Amazonas, pelo menos 2 municípios do estado estão com seus portos fechados por falta de infraestrutura. Mas o Parlamento Estadual está intervindo nesta questão e criou uma frente parlamentar para avaliar todo este assunto. Vamos conversar agora com o presidente desta frente parlamentar, deputado Cabo Maciel. Deputado, que medidas podem ser adotadas aí pelos governos na tentativa de minimizar os prejuízos econômicos ocasionados pela falta de infraestrutura nos portos do nosso estado? Primeiramente, a gente precisa reunir todos os deputados que compõem a frente parlamentar e depois a gente fazer uma grande reunião com todos os órgãos responsáveis para que a gente chegue a um denominador, um objetivo. Parintins e Itacoatiara, Parintins especificamente, foi fechada pela Defesa Civil do município juntamente com a Defesa Civil, juntamente com a Capitania dos Portos. Itacoatiara da mesma forma, não foi a Defesa Civil, mas foi a Capitania dos Portos. Os portos estão apresentando algumas fissuras na sua parte de estrutura, na parte das balsas, e aí está impedindo com que os barcos, as embarcações, atraquem no cais do porto para fazer o embarque e desembarque de mercadorias. Nós vamos, com toda a frente parlamentar criada, nós vamos fazer essas reuniões e depois nós vamos fazer visita a esses municípios para, em loco, a gente detectar esses problemas. Aí depois tentar uma conversa com o governo do estado e, se necessário for, com o governo federal. Nós vamos até o Departamento de Portos e Hidrovias do governo federal tentar essa reunião com o ministro para a gente ver de que forma o Ministério vai poder gerir essas demandas e tentar ajudar esses municípios. Nós estamos num período de cheia, isso também ocasiona muitos prejuízos nos portos devido à água elevar, todo o cais levanta e aí tem aquelas fissuras, aquelas arranhaduras na estrutura do cais e a gente precisa levantar isso minuciosamente junto a essa frente parlamentar. Essa frente parlamentar foi criada na Assembleia em virtude de uma audiência pública no município de Itacoatiara. Foi uma demanda na audiência pública onde a Assembleia acatou o pedido dos vereadores e aí a presidência criou essa frente parlamentar para tratar diretamente dos assuntos dos portos aqui no estado do Amazonas. Muito obrigada, deputado. No próximo bloco, como foi o trabalho das comissões permanentes no primeiro semestre? Não saia daí, voltamos em 1 minuto.
Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Nas últimas décadas, a mulher tem conquistado mais espaços que antes eram ocupados somente por homens. Ainda assim, a luta pelos direitos é constante. Na Assembleia Legislativa, as causas do público feminino sempre receberam atenção e neste primeiro semestre de 2013 as ações foram intensificadas. Entre os motivos, casos de violência, o tráfico humano e até a busca da mulher por maior participação na política. Uma pesquisa realizada pelo Ibope em abril deste ano mostrou que mais de 80% dos 2.000 entrevistados são favoráveis que mulheres ocupem metade das cadeiras das câmaras municipais, assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Mas não é somente no poder que se faz necessária a igualdade entre homens e mulheres. Na Aleam, a Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, presidida pela deputada Conceição Sampaio, realizou diversas ações em prol dessa causa, abordando desde a questão da violência até a participação das mulheres na política. O tráfico de mulheres ganhou destaque e maior discussão entre a população a partir de telenovela. A atividade é a terceira mais lucrativa do crime organizado, perdendo somente para o tráfico de drogas e o de armas. Na Assembleia Legislativa, a audiência pública de autoria da deputada Conceição Sampaio, realizada no dia 22 de abril, traçou um panorama da atuação do poder público estadual no combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos. A parlamentar, presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia, destacou o papel legislativo na discussão. Primeiro, dizer a importância que nós estamos tendo nesse momento de fazer com que a Assembleia ela possa se tornar protagonista nessa discussão. Já tivemos no ano passado a presença da CPI, que trata da questão do tráfico de seres humanos no nosso país, nesta casa, através da senadora Vanessa Graziotti. E esse é o momento que nós temos de conhecer de perto o núcleo e o comitê de enfrentamento a esse tipo de tráfico que o Amazonas já está realizando através da Secretaria de Justiça. E o próprio município de Manaus também está nesta luta, tem um trabalho. E o dia de hoje nós tiramos justamente para conhecer essas atividades e saber aonde a população pode procurar esse tipo de ajuda. O tráfico de seres humanos hoje é um assunto mundial. Nós temos aí a geração de mais de 32 bilhões de dólares por ano. Então, a gente vê que esse é um comércio ilegal que dá muito lucro. Então, o dia de hoje, tenho certeza que será muito proveitoso para que a gente possa conhecer, principalmente, o que faz esse núcleo e o que faz esse comitê. Acho que isso faz a diferença, porque o Amazonas está no tráfico, está na rota de tráfico e a gente precisa trazer essa discussão para dentro de uma casa de leis, ver a necessidade de ter uma legislação muito mais endurecida em relação a quem pratica esse comércio ilegal. A Aleam também apoiou o lançamento de um livro sobre o assunto. As autoras de Tráfico de Mulheres na Amazônia, a mestra Márcia Oliveira e a doutora Iraildes Torres, iniciaram as pesquisas em 2008 em Manaus e na Espanha. A grande questão é essa, a gente está lidando então com uma situação de engano e ao mesmo tempo com uma situação de exploração do trabalho, porque são mulheres que estão trabalhando uma média de 14 a 16 horas por dia, sem feriado, sem condições, sem contrato, ou seja, numa situação de completa exploração do trabalho.
E junto com isso vem a exploração sexual e todas as consequências disso. A nossa proposta é que o Estado consiga fazer um grande acordo internacional com os países, principalmente aqueles que recebem mais mulheres brasileiras no tráfico, para que possa resgatar essas mulheres. Então tem que haver uma política pública ampla. Mas além do tráfico, a violência doméstica praticada contra mulheres também foi abordada no Parlamento Estadual. Dados da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos mostram que quase 500 homens foram presos só este ano por praticarem violência contra a mulher. Para a deputada Conceição Sampaio, apesar do aumento de mulheres decididas a denunciar os agressores, ainda é necessária maior conscientização da população sobre o assunto. Eu não sei se a violência está aumentando ou se os registros estão muito mais claros, as pessoas estão tendo coragem de denunciar, de não mais conviver com o ambiente de violência e procurar uma delegacia e fazer uma queixa. Eu acho que o que está sendo passado a limpo verdadeiramente, o país nesse momento, é justamente que durante muito tempo a violência contra a mulher era uma violência privatizada. Hoje ela está pública. Hoje nós podemos fazer a denúncia não só à mulher, porque essa é uma ação pública agora incondicionada. Foi uma vitória da Lei Maria da Penha. A preocupação com as mulheres encarceradas também está no foco do Parlamento Estadual. Com o intuito de ressocializar esse público, a Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, está desenvolvendo projetos para melhorar as condições de vida desse público. O nosso projeto ele tem um tema maior, que é humanizar para ressocializar. Enfim, essas parcerias nós retiramos como uma ideia central para que todas as entidades possam trazer as suas programações, justamente seus projetos, e esses projetos serem inseridos numa programação maior de atenção a essa mulher encarcerada. Vamos ter uma audiência pública aqui nessa casa, chamando a sociedade para essa discussão e vamos também entender melhor o que passa com essa mulher que está hoje cumprindo uma pena. O importante é que a gente venha assegurar a homens e mulheres que lá estão a ressocialização. Acho que esse é o ponto fundamental. Não adianta só prender, é preciso garantir o cumprimento da lei de execução penal e a ressocialização precisa realmente acontecer no sistema penitenciário brasileiro. Mas, além de estar em defesa das mulheres, a Assembleia Legislativa também luta pela consolidação dos direitos, por meio do Fórum de Instância de Mulheres de Partidos Políticos. A deputada Conceição Sampaio, que preside o Fórum, disse que uma das discussões a serem travadas este ano será a criação do Conselho do Direito da Mulher. De acordo com a parlamentar, o Conselho será mais uma alternativa a colaborar no desenvolvimento de políticas públicas para a classe feminina. Um prefeito que não prioriza a criação de um Conselho de Direito é alguém realmente que precisa, primeiro, ser chamado, convocado para essa causa, para essa luta. Então, a gente agora acredita que o ano de 2013 poderá ser marcado com essa luta. Queremos os conselhos municipais, queremos também a casa-abrigo na cidade de Manaus. Nós temos uma casa-abrigo aqui, mas é responsabilidade do governo do Amazonas e a cidade de Manaus, que é uma capital-estado, precisa garantir essa rede de enfrentamento também, em parceria com a rede que o governo já tem. Ainda segundo a parlamentar, as leis em prol da mulher, aprovadas nos últimos tempos, como a PEC da empregada doméstica, a gratuidade da vacina contra o HPV e o projeto que garante a prótese de mama de graça para a mulher vítima de câncer, são reflexos dos trabalhos de movimentos, como os do Fórum. Segurança pública é um tema constante na roda de discussões nas famílias, nas escolas e entre os comunitários. Assim como a saúde e a educação, a segurança está entre os principais anseios da sociedade. Na capital, o programa Ronda no Bairro foi um elo importante entre o cidadão e a polícia. No interior, as ações ainda estão em evolução e a participação do parlamento tem sido efetiva por meio da Comissão de Segurança da Casa, presidida pelo deputado Cabo Maciel. Acompanhe as principais medidas e projetos voltados para este setor. A Comissão de Segurança da ALEAM, presidida pelo deputado Cabo Maciel, a realização de audiências públicas nos municípios do Amazonas. A violência e o tráfico de drogas foram os principais problemas relatados pela população. De acordo com o parlamentar, a implantação do programa Ronda no Bairro no interior pode minimizar o problema. E ainda entre as iniciativas do parlamentar neste primeiro semestre, o projeto de lei que visa a criação de um programa de integração social para os jovens. O Ronda no Bairro ele vai ajudar muito
que ele vem com uma estrutura diferenciada, com viaturas, motocicletas, vem com efetivo de policiais maior, armamento, só que tudo isso precisa também ter um grande apoio familiar, que é a parte de educação familiar que a gente não tem. A Vila Calma de Novo Remanso se tornou local de tráfico de drogas. De acordo com relatos de moradores, nos últimos 5 anos, pelo menos 6 pessoas foram mortas de forma brutal. A doméstica Fabiola Barcelar perdeu a filha de 18 anos. A mãe conta como a filha foi encontrada e desabafa, afirmando que os acusados estão livres, mas a família se sente presa. Vivemos presa por causa do quê? Da injustiça, né? Uma moça foi morta, né? Estrupada, um terçado enfiado de um estômago para o outro, né? Outro senhor foi degolado aqui onde nós estamos, nesse momento ele foi degolado aqui e eles estão soltos, né? Outro jovem foi degolado, atrás da escola foi encontrado o filho do seu rei, até hoje eles estão aí, impunes, né? E agora a vida da minha filha também. No município de Silves, a 204 quilômetros de Manaus, o problema não é diferente. De acordo com este aposentado, muitos jovens que moram no local são usuários de drogas, o que tem elevado a criminalidade. A droga, ela proporciona, assim, uma desestrutura global na família, né? O jovem perde o amor pelos pais, até por si mesmo, ele perde o amor. Então, quando a droga chega a esse ponto, aí o jovem já começa a furtar. E com isso tem aumentado muito o índice de furto aqui no nosso município. Já, inclusive a escola já foi arrombada, a nossa escola este ano foi arrombada, levaram uma série de coisas, arrombaram a cantina, depedraram tudo, esculhambaram. Então, é uma situação muito grave a questão do consumo da droga. Relatos como estes, que revelam a falta de segurança, se repetem em vários municípios do estado do Amazonas. Com base em denúncias da população, a Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Cabo Maciel, realizou diversas audiências públicas no interior para discutir com a população quais as principais dificuldades enfrentadas e as possíveis soluções. Entre as localidades visitadas estão Novo Remanso, Humaitá, Iranduba, Silves, Novo Airão e Manacapuru. Parlamentares da Assembleia apoiam a iniciativa da comissão. É o caso do deputado José Ricardo, que afirma que a atuação do Poder Legislativo junto à população é fundamental para se encontrar uma solução para as dificuldades na área de segurança. É importante que a Comissão de Segurança fiscalize a estrutura da segurança pública no interior do Estado. O fato de ir no município de Silves e Itapiranga, onde eu estive recentemente e constatei a situação precária, estrutura física e também da falta de pessoal, de funcionários, de policiais, mostra que nós precisamos realmente fazer uma fiscalização permanente. Então, a comissão especializada da Casa, a Comissão Técnica de Segurança, eu acho que vai dar um impulso maior. A comitiva do deputado Cabo Maciel percorreu comunidades rurais localizadas no município de Humaitá. Entre os principais problemas, o que mais chamou a atenção do parlamentar foi a falta de efetivo das polícias civil e militar. Além disso, a criminalidade que tende a ser agravada após a conclusão da ponte que liga a cidade a Porto Velho. Ainda percorrendo os municípios, Novo Airão também recebeu a visita da comissão. A população denunciou o aumento da criminalidade. O deputado Cabo Maciel reconheceu a falha na segurança e prometeu reivindicar urgência na implantação do programa Ronda no Bairro. Irei encaminhar ao governador do estado uma carta que recebi das mãos dos empresários, em nome da população. Irei fazer um ofício endossando essa carta da Comissão de Segurança, encaminhando ao governador do estado, que eles querem que a carta chegue nas mãos do governador, que não tem intermediário, e vou procurar honrar esse compromisso com aquela população que vem sofrendo com furtos, roubos, homicídios graves dentro do município, e a falta de estrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil tem ocasionado todos esses vexames, essas ações negativas para a população do município de Novo Airão. Manacapuru e Iranduba foram as primeiras cidades a receber o programa devido ao índice de criminalidade. Isso porque passaram a ser rota de delinquentes que atuam na capital amazonense por conta da construção da ponte sobre o Rio Negro, que encurtou as distâncias entre os municípios. O problema levou o deputado a se pronunciar durante sessão plenária na Assembleia, quanto à necessidade de maior efetivo tanto de policiais civis quanto de militares no interior. Município de Itapiranga, nós temos 4 policiais. Município de Silves, nós temos 4 policiais. Município de Urucará, nós temos 3 policiais. Município de São Sebastião, nós temos 2 policiais. Ou seja, nós temos uma média
de município acima de 15 mil habitantes com 2 policiais, 3 policiais, 4 policiais. É necessário que chame o cadastro reserva, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar, para dar uma sustentabilidade melhor dentro da instituição, porque está estourando em todo canto a questão da insegurança. O tráfico de droga tem aumentado simultaneamente, a prostituição tem aumentado simultaneamente, pequenos furtos, roubos e até homicídio no interior do estado, eles têm crescido bastante em virtude da ausência ou da presença da Polícia Civil e Militar no interior do estado. E para evitar o aumento da criminalidade e problemas futuros, um projeto de lei voltado para os jovens, de autoria do deputado Cabo Maciel, visa proporcionar maior integração entre comunidade e os bombeiros por meio de atividades cívicas, socioculturais e recreativas. Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade receberão aulas de reforço escolar, juntamente com noções de primeiros socorros, prevenção de acidentes, ecologia e meio ambiente. O parlamentar afirmou que o principal foco de todas essas atividades é tirar os menores da ociosidade. O público-alvo é o pessoal da periferia, é aquelas crianças que, porventura, não têm orientação por parte dos pais, não tem, naquele período da escola, ele fica naquela ociosidade, ele atua dentro disso e lá nesse programa vai funcionar uma série de orientações cívicas, vai funcionar orientações de incêndio, de primeiros socorros, vai preparar verdadeiramente essa criança para ser cidadão bem orientado, cidadão que vai ter uma direção na sua vida. A finalidade do programa é essa. Esse programa já funciona em Minas Gerais com uma musculatura muito forte, atuando muito e até auxilia o bombeiro em certas atividades do bombeiro. De acordo com Maciel, as atividades do Bombeiro Mirim deverão iniciar pelo município de Parintins, onde já existe um projeto nos mesmos moldes chamado Pelotão Mirim, coordenado pela Polícia Militar. Por muitos anos, a economia do Amazonas é sustentada efetivamente pelo polo industrial de Manaus, que está constantemente em xeque e dependente de ações políticas. Criar uma alternativa econômica para o Estado é a meta da Comissão de Biodiversidade da ALEAM, presidida pelo deputado Sinésio Campos. Pesquisas no solo amazonense revelaram a existência de grandes jazidas de calcário e potássio. Para que a população possa entender os benefícios dessa riqueza mineral, audiências públicas foram realizadas em diversos municípios. Viabilizar a exploração desses minérios pode tornar o Amazonas um produtor autossuficiente e ainda implementar um novo modelo econômico local. A descoberta de calcário dolomítico e a presença da silvinita, o minério de potássio, em 7 municípios, movimentou discussões acerca dos benefícios e impactos ambientais que podem ser causados pela exploração. Mas é a partir do solo que pode surgir uma nova alternativa econômica para o Estado, que vai beneficiar principalmente a produção agrícola, pois esses minerais são utilizados para corrigir a acidez do solo e, atualmente, esses insumos são quase 100% importados de outros países. Por isso, a Comissão de Biodiversidade da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Sinésio Campos, tem percorrido as cidades do interior, levando audiências públicas para esclarecer a população. Pesquisas realizadas desde 2007 pela empresa Potássio do Brasil constataram que na região do Médio e Baixo Amazonas havia múltiplas jazidas de silvinita. O primeiro sinal foi no município de Altazes, localizado a 161 quilômetros de Manaus. Atualmente, o Brasil importa 92% do produto que vem de outros países, como Canadá e Rússia, e apenas 8% é produzido na mina do estado de Sergipe, que já anunciou que a reserva tem duração até 2019. Além de Altazes, os municípios de Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Borba, Itapiranga, Silves e Inhamundá também são ricas em potássio, já considerado o ouro amazonense. Com essa descoberta, o próximo passo foi informar a população quanto à existência do minério e os benefícios que ele pode proporcionar. Por iniciativa da Comissão de Biodiversidade da Assembleia Legislativa do Amazonas, audiências públicas foram realizadas nos municípios com a presença de especialistas na área ambiental e mineral. Nova Olinda do Norte, situada na região do Baixo Amazonas, foi a primeira a receber o debate público. Em seguida, Altazes e Borba. Prefeitos assinaram uma carta de intenções para que a responsabilidade dos municípios junto à população seja definida. Silves, Urucará, Itapiranga e Itacoatiara também fizeram parte da agenda.
O presidente da comissão, deputado Sinésio Campos, explica a necessidade da participação popular para que o projeto se desenvolva. Eu entendo que a partir do momento que a população participa, saber efetivamente da importância da exploração desse fertilizante, desse minério aqui, se faz a diferença. Então, estou muito feliz, tendo visto que a vontade política que necessitava ter, o governador Omar é sensível ao problema, tem também o compromisso da presidenta Dilma de explorar no seu governo ainda o projeto Silvinita do Amazonas. A audiência pública realizada no município de Itapiranga contou com a presença do superintendente da SUDAM, Djalma Mello, e ainda o secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Duarte. Ambos confirmaram o interesse do governo federal pela exploração do potássio no Amazonas. A SUDAM está vendo com grande alegria, porque está vendo uma oportunidade dela se engajar com seu apoio, não só de incentivo fiscal, mas sobretudo de incentivo financeiro. O Ministério da Integração, através da SUDAM, com seu Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, de se integrar nesse projeto. Nós temos aqui uma das maiores jazidas de potássio do mundo e numa região que interessa ao governo federal desenvolver. Então aqui se juntam duas coisas, quer dizer, o nosso interesse estratégico no potássio e também o nosso interesse em interiorizar o desenvolvimento, em promover o desenvolvimento da região. A jazida de potássio do Amazonas já é considerada a segunda maior do mundo em extensão, com potencial de extração para os próximos 100 anos e deverá ser explorada em um prazo de 5 anos. De acordo com o secretário de Estado de Mineração, a exploração mineral não causará muitos prejuízos ambientais. Uma planta industrial, ela tem um impacto do seu tamanho, mas a mina ela é subterrânea, todo o impacto não será visível pela população. O mais importante é que nós estamos convencidos de que é uma atividade que trará e será uma fonte de irradiação do desenvolvimento regional. A partir do momento que existe o impacto, existem também os benefícios dessa atividade. E se nós somarmos entre os custos, e os benefícios, a quantidade de benefícios é extremamente superior ao próprio custo ambiental. Para os prefeitos dos municípios envolvidos no projeto Silvinita, as intensas pesquisas realizadas nesses locais já começam a trazer os primeiros benefícios para a população local. A empresa Potássio do Brasil, ela tem a sua sede hoje no município de Altazes e que lá já começa a gerar oportunidade de emprego, renda e contribui já também de forma significativa, mensalmente, com a arrecadação de impostos para o município. Inhamundá está na luta também que possa ser beneficiado, possa ser explorado esse potássio. É um projeto muito importante, é uma luta, como o Sinésio Campos está na frente, o deputado Sinésio Campos, essa peregrinação é muito importante. O que o governador Omar Aziz está fazendo para que a gente possa realmente explorar o potássio dentro do nosso estado. Nós vemos isso com muita esperança, que a gente possa realmente unir força a todos os municípios e viabilize essa exploração não só para o meio de Itapiranga, mas de todo o Médio Amazonas que será beneficiado. Mas outro potencial econômico que está sendo desvendado está na mina de Jatapu, que fica localizada a 650 quilômetros da capital do Amazonas e é explorada por uma empresa produtora de materiais de construção há 28 anos. O calcário calcítico é a principal matéria-prima do cimento e é o principal minério explorado pela mineradora. Conforme foram avançando as escavações, a empresa descobriu a presença de uma grande reserva de um outro tipo de calcário, o dolomítico, que pode ser usado como implemento agrícola. Este fato chamou a atenção do parlamentar, que busca alternativas para viabilizar a produção deste minério no estado. Temos aqui em Urucará quantidade suficiente para atender o mercado do Amazonas para mais de 50 anos. A empresa que produz o cimento, ela não tem como prioridade a exploração desse fertilizante, mas o Amazonas precisa. Mas tem por parte da própria empresa toda uma logística de laboratório, de pesquisa, de venda a granel ou até embalado em sacos, como é do cimento, para atender o pequeno produtor, o médio e o grande produtor agrícola do nosso estado. Por parte do governo tem interesse da exploração e como também por parte da empresa. Se busca a parceria pública-privada, isso aqui é um deles. A falta de uma logística adequada para a exploração do produto ainda é o maior gargalo enfrentado pelo Estado em relação à exploração da reserva.
Por isso, a Comissão de Geodiversidade da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Mineração, estão fazendo um estudo técnico de viabilidade logística para a escoação do minério. A ideia é descobrir qual a melhor alternativa para explorar a reserva, levando em conta os impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais. Existem pelo menos 2 alternativas para viabilizar a exploração da reserva. A primeira é a construção de estradas que permita o acesso por terra e a segunda é o estudo hidrográfico, para que o acesso seja através dos rios do Amazonas. Segundo a Secretaria de Estado de Mineração, a alternativa mais econômica deve ser o acesso pelos rios, sendo que a construção das estradas custaria em torno de 80 a 100 milhões de reais. De acordo com o secretário de Planejamento do Estado, Ayrton Claudino, a exploração do calcário, além de ser uma alternativa para melhorar a economia do Amazonas, os custos com a produção agrícola devem reduzir. Atualmente, o produtor rural amazonense paga em torno de R$ 400 a tonelada do minério. Com a nova reserva, esse valor pode cair para R$ 80 a R$ 100 a tonelada. Nós vamos disponibilizar aqui o calcário agrícola para que os produtores do Amazonas possam explorar melhor as suas atividades do agronegócio e que nós possamos também com isso diminuir a pressão sobre a floresta. Então é mais um item que permite o desenvolvimento, permite a melhor renda, né, do produtor, vai diminuir os seus custos e também tem esse efeito, ou seja, nós diminuímos a pressão sobre a nossa floresta. A atividade mineradora no Amazonas pode gerar aproximadamente 20 mil oportunidades de emprego para o Estado, sendo 5 mil diretos e 15 mil indiretos. Em mais do que implantar um novo modelo econômico, a exploração mineral trará renda principalmente para a população do interior. Se você tem sugestões de reportagens, envie um e-mail para bomdia@aleam.gov.br. Para rever esta edição do Bom Dia, acesse o canal da TV Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de semana e o Bom Dia da próxima semana continua com a retrospectiva do primeiro semestre, na apresentação de Raoni Oliveira e a repórter Suzane Lemos. Bom fim de semana para você e até a próxima.